Hoje, segunda-feira, seria antes, né? Antigamente, antes da pandemia, tudo. Hoje seria o dia da triagem do tratamento espiritual aqui da nossa casa. Então eu gostaria de participar com os irmãos a respeito do tratamento espiritual. Porque todos nós, enfim, somos enfermos, seja do corpo, seja da alma, nossas enfermidades morais, e buscamos o templo religioso para um pouco de consolo, de alento, de alívio, ou também para orar por aquele que infelizmente não pode estar presente, né, devido às condições físicas ou talvez por já não estar mais entre nós. Fazemos essa intercessão, né, através de um tratamento espiritual. Não iremos voltar, meus irmãos, ao que era antes. A gente já percebeu isso. O mundo já percebeu isso. A pandemia nos trouxe uma nova condição, novos ensinamentos e novas maneiras de nós encararmos tanto a nossa vida cotidiana como nossas próprias enfermidades. E dentro de um tratamento espiritual, também nós temos que nos adequar, né? Existe essa necessidade. Pensemos melhor então. Voltamos no tempo de 1856, quando surgiu o Espiritismo, através de Allan Kardec. Como se fazia então o tratamento espiritual antes disso? Será que então não existia nenhum tipo de tratamento? Mas surgiu. E graças a Deus nós temos, né, a oportunidade de irmos a um templo e receber esses fluidos beneméritos deste local abençoado. As manifestações, o passe, as cartas psicografadas. Mas e hoje? Como que a gente pode nos adaptar a esse tratamento espiritual? É essa a questão. Então a pandemia nos traz uma alternativa, ou um ensinamento, de que nós devemos relembrar o que Jesus sempre nos passou, que a nossa fé que nos cura. Não teremos esse tratamento, vamos dizer assim, físico, tão cedo. Físico, sim. Porque se adentra dentro de uma sala, escuta-se manifestação física dentro de uma pessoa, um ser humano. É uma manifestação de um irmão espiritual que já está desencarnado, mas é uma manifestação física. A psicografia também. Ela é passada num papel físico. O passe precisa do médium impondo as mãos para repassar os fluidos na hora do passe magnético. Então hoje já nós não temos essa possibilidade, né? Devido aos nossos tempos. Então cabe a nós agora nos adaptarmos, não nos apegarmos mais tanto a esses fenômenos físicos e tratar mais do nosso tratamento espiritual, que nada mais que somos nós mesmos. Nós somos o espírito encarnado neste corpo. Então tudo depende de nós. Esse é o entendimento também que a pandemia nos traz.
A força que cada ser humano tem, encarnado, filho de Deus, aqui na Terra. Para a gente exteriorizar essa força guardada dentro de nós e que nós não nos apercebemos. Nós ainda estamos muito apegados a manifestações físicas. Então o convite é nós nos adaptarmos mais ao Espírito, ao nosso Espírito, que somos nós mesmos. Mas Marcelo, não vai haver passe. Tudo bem. Senta na sua casa, num lugar calmo, tranquilo. Fecha os olhos, eleva os pensamentos a Deus, faça uma oração sincera, de coração, e peça os fluidos necessários para o refazimento da sua aflição, seja ela física ou espiritual. É um passe, a gente recebe, a gente tem esse poder. A psicografia, leia um livro, leia coisas edificantes, relativos, talvez aquilo que está nos afligindo, aquilo que não está nos apertando no peito. Leia um livro a respeito, um texto. Procura no YouTube, tem uma infinidade de vídeos explicando sobre a infinidade de enfermidades físicas, morais, espirituais. Sejamos responsáveis, não dependemos mais de outros para a nossa cura. Os tempos são outros, a nossa cura vai depender mais agora ainda de nós mesmos. Então eu costumo dizer também que o tratamento, seja ele espiritual, físico também, a gente ir no médico, ser receitado um remédio, né? Junto com ele, a gente recebe o quê? Prescrição médica. Você está com diabetes, evita o açúcar. Então, de que adianta a gente ir no médico, receber a receita, comprar o remédio, tomar o remédio e continuar se entupindo de doce? Ou os cardíacos, né? Evitar a gordura, o colesterol, o estresse. De que adianta? O tratamento espiritual, meus irmãos, também. Não resolve a gente ir a um templo sagrado, né? Receber o passe, receber uma manifestação, uma carta psicografada, e amanhã nós continuarmos sendo as mesmas pessoas, cultivando os mesmos hábitos. Não adianta. Vai ser uma cura temporária, vai ser um alívio temporário. Às vezes nem temporário não chega da porta para fora, acabou. Então, os tempos agora é o convite, nos convida a isso. Nós pensarmos mais que depende de nós, escutarmos mais o Cristo. Todos os milagres que o Cristo operou, o que ele falava? Tua fé te curou. Vá e não peques mais. Vá e não cometa os mesmos erros. Né? Tem casos e casos, claro, a gente não pode generalizar, né? Mas, meus irmãos, o convite é esse. As pessoas às vezes mandam zap para mim, me ligam. Quando que vai voltar o tratamento espiritual na casa? Eu não sei. Falo, mas que tal você já começar agora o seu tratamento? Como assim, Marcelo? Falo, seja menos ansioso. Você está ansioso por quê?
Começa a mudar os hábitos. Eu também preciso mudar meus hábitos. Muita coisa. E a gente se enxerga. Quando a gente vai deitar à noite na cama, põe o travesseiro, a cabeça no travesseiro. Hoje eu fiz aquilo ali que não devia ter feito. Devia ter falado aquilo, feito aquele comentário, apontado aquele dedo. É isso. Coisas pequenas no cotidiano da gente que nos faz adoecer. Adoecer na alma e, por fim, refletir no nosso corpo. E pior, refletir naqueles que amamos e que estão junto conosco. Porque afeta. É um campo vibracional que a gente forma que afeta quem está perto. Quem nunca chegou perto de alguém e falou: senti alguma coisa estranha com esse cidadão aí. Mas será que é o cidadão? Ou será que somos nós? Entende? Então o tratamento espiritual, de certo, claro, é lindo. O trabalho dentro da casa é lindo, é maravilhoso aos nossos olhos físicos. Imagina se nós pudéssemos enxergar a grandiosidade da movimentação espiritual dentro dessa casa, do plano espiritual, que é um hospital, né? Hoje aqui estamos em 10, 12 pessoas no máximo, né? Tem 5 vezes mais de desencarnados aqui dentro, recebendo um tratamento espiritual, independente da gente. Então, por que nós também não participarmos? Mudar um pouquinho nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. Falar. A maledicência, meus irmãos, é muito fácil. Pensou, saiu pela boca. Mas não precisa sair. A gente já pensou, é a mesma coisa que falar. Já vibrou com isso. E pensa que não. Cada maldade que a gente põe aqui para dentro, cada olhar maldoso que a gente dá para alguém, isso nos afeta. E isso gera enfermidade. Gera perturbação. Aí precisamos fazer o tratamento espiritual. Então o caso é esse. Já que não temos, por enquanto, a manifestação física do tratamento espiritual, façamos a nossa parte. Porque muitos de nós deixam para fazer depois. Não, eu vou primeiro lá na casa, vou estudar, aí depois eu vou ver se eu vou conseguir melhorar. Não, vamos fazer antes. O convite é toda hora. O convite é todos os momentos da nossa vida. Pensou, falou, ouviu, olhou. Façamos o nosso tratamento espiritual. Vamos colaborar com os benfeitores espirituais que trabalham incessantemente para a nossa vitória, para a nossa cura. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente brinca, fala, mas é verdade. Quantas vezes a gente se sente bem aqui dentro, escutando um estudo de alguém, né? Sai daqui leve até, desce a escada ali flutuando. Entra no carro, a primeira fechada que leva ali na esquina, acabou. Acabou toda aquela amorosidade, aquela sintonia, aquela harmonia. Não pode. A gente tem que levar para a nossa vida o que a gente sente aqui dentro. Essas vibrações. Segurar no máximo dentro de nós. Falar, não, hoje, um pouquinho a mais.
Hoje eu vou fazer um pouquinho a mais. Hoje eu vou melhorar um pouquinho a mais. Hoje eu vou julgar um pouquinho menos. Né? É um processo gradativo, mas tem que ser persistente. Por quê, meus irmãos? Às vezes a gente até adquire a cura, mas se a gente não mudar, nossa enfermidade volta. Assim como o diabético, que baixou a taxa de glicemia do sangue, mas se ele voltar a abusar do açúcar, ele vai voltar a ter problema no pâncreas. Né? E assim, o cardíaco e tudo mais. Então, o que é o tratamento espiritual? É o nosso tratamento, é o nosso. Inicialmente, a gente já traz de quantas e quantas encarnações, enfermidades já no nosso corpo perispiritual que a gente deve passar aqui, tem que passar mesmo. Né? O que a gente consegue é aliviar. Mais importante se faz a mudança interior. Senão, meus irmãos, volta e às vezes a recaída vem dobrado. Se faz necessário. Então aproveitemos essa oportunidade que a pandemia nos está trazendo, de tantos e tantos ensinamentos, de tantas mudanças de hábitos que estamos tendo no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa hora de lazer, um passeio ao shopping, enfim, né? A máscara, a higienização das mãos, o distanciamento social. Aproveitemos também essa mudança em nós. Sejamos o fator da nossa cura. Colaboremos com isso. Lembremos do Cristo. Tua fé te curou. Vá e não peques mais. Para ilustrar, um pouco mais, no Evangelho de Lucas, do capítulo 17, do versículo 11 a 19, Jesus, era mais ou menos final de fevereiro de 1933, do ano de 33, Jesus estava na sua última jornada em direção à Judéia, que no final ele estaria em Jerusalém, já ciente de tudo que ele iria passar. E esse testemunho de amor que ele teve por todos nós, que foi o marco da história do mundo. E ele estava seguindo uma rota muito utilizada por samaritanos, porque na época judeus e samaritanos não se entendiam, e então até nas estradas, era uma estrada que utilizava os samaritanos e a outra os judeus. Né? Eles se evitavam ao extremo mesmo. Jesus chegou a uma aldeia de nome de Genim. E nessa aldeia aconteceu um fato muito interessante. Um grupo de mais ou menos 10 leprosos, 10 leprosos mesmo, mais ou menos não, eram 10 leprosos, conta assim a história, procuraram o mestre, lógico, para obter a cura. Clamando por misericórdia e compaixão do mestre, porque já sabiam de todos os feitos de Jesus. E nessa época, mais do que hoje, né, os leprosos eram muito discriminados, muito discriminados. Eles deveriam andar com sinos ou qualquer coisa que alarmasse, que ao chegar nas aldeias eles tinham que tocar
esse sino, aqui eles falam, é um sino mesmo, vai, para alarmar as pessoas saírem das ruas, porque eles iriam, né, às vezes para comprar mantimento e tudo mais, porque quando era detectada a doença, eles eram isolados num grupo só de leprosos, né? Seja a doença que for, não era só a lepra, Hansen, mas qualquer doença dermatóide era considerado contagioso e eles isolavam. E lá a pessoa acabava, se não tinha, acabava pegando a lepra. Bom, enfim, eles gritaram para Jesus, né? Porque até isso eles não queriam se aproximar do Cristo, né? Com medo também de passar a doença para o mestre. O preconceito era tanto que alguns diziam que quem nascia, né, ou quem adquiria a lepra é porque era pagão e estava pagando os pecados, enfim, conforme a ignorância da época mesmo, a gente tem que, né, respeitar, mas era muito discriminado mesmo, muito. E aqueles que não tinham, chegavam a se considerar puros, né, porque não tinham pego a lepra. Como os tempos de hoje, que a gente já sabe, né, que tudo é depurativo, é tudo feito, todas as doenças que a gente tem é para a nossa depuração espiritual. E experiência também, né? Então eles gritaram a fim de não constrangê-lo com uma proximidade inconveniente, o que certamente era desnecessário para Jesus, né? E Jesus, na sua autoridade espiritual, não tinha necessidade nem de afastamento social, e muito menos que as pessoas temessem fazer algum mal a ele, né? Então, ele curou-los e mandou inclusive buscarem os sacerdotes locais, porque tudo dependia dos doutos da lei, os sacerdotes. Se você estava doente, você tinha que procurar eles. Se você tinha alguma possibilidade de estar curado, para você poder voltar para a sociedade, tinha que passar pelos sacerdotes também, para eles autorizarem você a voltar a viver a sua vida normalmente. E se quisesse casar, tinha que passar por eles então. Enfim, os doutos da lei. Então, todos saíram correndo, os 10 saíram correndo lá para se mostrarem ao douto da lei, né, o sacerdote. Porém, um deles, somente um, parou e retornou até Jesus. Ajoelhou seus pés e agradeceu do fundo do coração e prometeu que passaria a seguir ele dali em diante. E Jesus, né, abençoou e perguntou a ele, inclusive, e onde estão os outros 9? Ele, mestre, não sei. Voltaram às suas vidas que faziam anteriormente. E o que aconteceu? Como eles voltaram às suas vidas que viviam antes, na esmórnia, na farra, as enfermidades voltaram. E o único que se manteve curado foi esse que voltou e agradeceu a Jesus. E mudou a sua conduta. Cita-se que o único desse grupo de 10
que era samaritano, foi esse que retornou. E Jesus, era judeu, e foi o único que agradeceu. Os outros, no certo, consideraram que Jesus não havia feito nada além da obrigação dele, do que ele veio à terra para fazer isso mesmo. Sabe, num senso egoístico, achando merecedor mesmo, e voltaram às suas vidas cometendo os mesmos erros e, infelizmente, voltaram também às enfermidades. E novamente Jesus fala a ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que o autor desse livro ele diz aqui: normalmente reclamamos mais do que agradecemos. Entretanto, quantas bênçãos recebemos diariamente da bondade divina e não agradecemos. Quantos de nós agradecem ao acordar por ter mais um dia de vida? Ou a repousar, agradecer a Deus pelas experiências vividas naquele dia? Paulo de Tarso afirmava que devemos agradecer a Deus por tudo, até por nossas provações, lições que não se devem ser jamais esquecidas. Quantas dádivas ocultas recebemos, quantos males evitados, e mesmo o mal recebido nos serve de aprendizado. Até a ciência hoje reconhece o poder do agradecimento. Agradecimento, está vendo? É uma pequena mudança também para nós, um hábito de agradecer. Agradecer a doença, Marcelo? Sim. Experiência. Então a gente se preocupa mais em reclamar, a gente se preocupa mais com as manifestações físicas e esquece de que nós somos eternos, que tudo são experiências e que tudo depende de nós. Jesus vai sempre nos amparar, nos carregar nos braços quando necessitarmos, mas nós também temos a nossa parte. Se quisermos um dia adquirir mesmo a nossa salvação, a nossa cura, nós temos que mudar. Deixar um pouco de sermos crianças, e amadurecermos mais as nossas ideias, sermos um pouco mais independentes, dependendo de nós mesmos. Então, meus irmãos, tratamento espiritual é o convite. Sigamos as recomendações do Mestre. Oremos mais, lemos mais conteúdos de boa índole, assistamos mais vídeos que nos elevam, que nos traz luz. Mudemos nosso comportamento, nossa maneira de pensar. Muitas coisas eu não percebia que eu fazia, que eu falava e principalmente que eu pensava. Era automático. Então, quando a gente começa, a gente está tentando ainda começar a entender o Evangelho. Aí a gente começa a perceber que muita coisa que a gente pensava, que a gente falava, ou que a gente apontava o dedo,
estava errado. A gente tem que se aperceber disso. Né? E o Evangelho é esse. O convite do Evangelho é esse. Para a gente se melhorar. Jesus não vai encostar o dedo em nossa cabeça e falar, você virou anjo. Não, Ele vai nos abençoar. Mas o processo é nosso. A caminhada é nossa. O esforço é nosso. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos sempre contar com esses queridos irmãos espirituais enviados do alto ao nosso auxílio. Que possamos ser dignos, merecedores de todas essas bênçãos recebidas, não só na noite de hoje, mas em todos os instantes de nossas vidas. Porque Jesus está entre nós, sempre esteve. Infelizmente, nós nos afastamos dele quando fugimos aos seus ensinamentos. Ele não se afasta de nós. Agradecemos então novamente ao Mestre por todas as oportunidades e por todas as possibilidades que encontramos no nosso dia a dia, ao nosso refazimento, nossa reforma íntima, nosso tratamento espiritual. Senhor, alivia nossas dores, traz-nos o entendimento para que possamos um dia compreender, colocar em prática tudo aquilo que já sabemos, porém esquecemos. Muito obrigado novamente aos irmãos espirituais por toda a paciência, todo o amor e todo o carinho direcionado a cada um de nós. Abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja.